Olá, pessoal. Bom dia a todos. Eu resolvi gravar essa videoaula extra, né? Porque eu percebi que muitos alunos eles ficaram em dúvidas, com muitas dúvidas, na verdade, né? Na nossa última live. Então, eu resolvi gravar essa videoaula, né? Para poder começar aquele projeto que eu expliquei na live a partir do zero, tá bom? Então, até mesmo vai servir aí de exemplo, né? Para vocês poder entender melhor o conteúdo da nossa live que eu comentei, né? Que nós fizemos aí nessa semana, né? Semana passada agora. Então, pessoal, deixa eu só. Então, primeiro passo aí, né? Vou pedir para vocês, obviamente, abrirem o Eclipse, né? E aí, aqui no menu File, tá bom, pessoal? Aqui no menu File, vocês vão ver aqui na opção New, né? Java Project, tá joia? E aí, vocês vão criar aqui um projeto, né? Vocês podem dar um nome qualquer para esse projeto, aqui no Eclipse, né? Então, eu vou colocar aqui, dar o nome de banco, né? Porque foi exatamente o exemplo que eu usei, um saldo, né? Não sei se vocês se lembram lá do método depositar, método sacar. Então, eu vou criar um projeto aqui com o nome banco, tá bom? Deixa eu só colocar aqui mais para baixo, isso daqui. Vou colocar finish. Bom, então, ao invés de disponibilizar o código, conforme eu comentei, né, eu preferi vir aqui, gravar essa videoaula e explicar do zero, né? Ou seja, criar com vocês aquele projeto que eu dei de exemplo na nossa live, tá bom? Então, primeiro passo, eu criei aqui o projeto, né? Aqui vocês vão ver que tem uma setinha, né? Basta clicar aqui, ó, ele vai expandir aqui as opções, né? Aqui no JRE, pessoal, não precisa mexer, tá bom? Não precisa alterar nada aqui. Nós vamos trabalhar aqui na pasta SRC. Essa pasta SRC é onde vai ficar o nosso código fonte, tá bom? Então, nós iremos trabalhar aí, né, com pacotes, né, até mesmo para poder organizar melhor aí o nosso código fonte, tá bom? Então, para isso eu vou pedir para vocês, tem duas opções, na verdade, né, para poder criar pacotes e classes aqui no Eclipse, né? A primeira opção é vir aqui com o botão direito do mouse em cima da pasta SRC, né, com o botão direito, clico lá com o botão direito, ele vai abrir aqui o menu de contexto, né? E aí vocês podem vir aqui em New, está demorando um pouquinho aqui, New, na opção New, Package, né? Vocês podem criar um pacote ou uma classe, tá bom? Para poder organizar melhor aí os nossos projetos, né? Eu aconselho vocês sempre a criarem aí um pacote, tá bom? Porque se vocês não criarem um pacote, já criarem diretamente uma classe, ele vai criar aí o default, né? Então, assim, ele vai salvar diretamente dentro da pasta SRC, o que não é legal, tá bom? Até mesmo por questão de organização, eu aconselho vocês sempre a criarem um pacote, né? E depois que vocês criarem um pacote, criarem as classes aí dentro desse respectivo pacote. Perfeito? Então, antes da gente fazer isso, né? Então tem essa opção, com o botão direito do mouse, vai lá em New, né? Aí vocês escolhem pacote ou classe. Agora eu vou mostrar uma outra forma de criar um pacote ou uma classe, né? De uma forma mais simples, né? E mais rápida. Então, aqui na pasta SRC, vocês vão vir aqui, ó. Tá vendo? Tem um íconezinho aqui no Eclipse, que é um pacotinho, né? Com mais, um símbolozinho de mais. Aí é o New Java Package, né? Eu vou clicar nele, né? Então, reparem, eu vou clicar nesse pacotinho, mas primeiro eu preciso clicar onde, né? Clicar aonde eu quero que ele crie para mim o pacote, né? Então, ó, eu selecionei aqui a pasta SRC dentro do projeto banco. Eu selecionei essa pasta SRC, que significa source, né? Aonde nós vamos trabalhar, né? E salvar aí os nossos códigos fontes, tá bom? Então, selecionei aqui a pasta SRC, vou vir aqui no ícone, né, novamente, para poder criar um pacote Java, vou clicar aqui, vou colocar PCK, tá, pessoal? Não se preocupe ainda com nome de pacotes, porque nós vamos ter uma aula específica para poder
falar sobre pacotes, esse assunto de pacotes, tá bom? Então, eu vou colocar aqui PCK, que é a abreviação de package, tá bom? Então, PCK, finish, né? Aí eu vou criar aqui agora uma classe, né? Ó, então, do lado do New Java Package tem um símbolozinho, um ícone, né? Com um C, né? E um símbolozinho de mais, New Java Class. Eu vou clicar aqui, né? Para poder criar uma nova classe. Lembra lá, pessoal, que eu criei duas classes, né? Eu vou criar aqui uma classe conta bancária, né? Conta bancária. Vou dar o finish, clicar aqui em finish. Perfeito? E vou criar uma outra classe, que é a classe de teste, né? Onde nós vamos colocar aí o nosso método main, né? Então, vou criar aqui agora uma nova classe, New Java Class, tá bom? No mesmo ícone aqui do lado da onde cria aqui o pacote Java, perfeito? Vou criar uma nova classe, lembrando, aonde que eu vou criar essa classe? Vou agora selecionar o que? O SRC? Não, vou selecionar o pacote aqui, tá bom? É sempre onde eu quero criar o pacote. O pacote, no caso, a gente cria dentro da pasta SRC. Dentro da pasta SRC, o pacote, vocês vão ver, ele nada mais é do que uma subpasta, tá bom? Da pasta raiz SRC do Source, tá bom? Então, o package, o PCK aqui, ó, que eu coloquei, é uma subpasta do SRC, tá bom? Ele vem com esse íconezinho aqui para poder diferenciar ele do Source, né? Então, eu tenho o PCK aqui, o meu pacote, que é uma subpasta do Source. Dentro do pacote PCK, eu criei uma classe conta bancária.java. Agora eu vou clicar aqui novamente só para poder sempre lembrar aí do contexto, né? Eu vou criar agora uma nova classe dentro do PCK. Vou clicar aqui, ó, New Java Class novamente. E agora, eu irei colocar aqui um nome de teste, né? Apenas de teste, que vai ser uma classe de teste. Então, lembrando aí que nome de classe sempre tem que iniciar com letra maiúscula, perfeito? Aqui eu posso marcar essa opção, Public Static Void Main, tá joia? Eu vou dar o finish aqui, ele vai criar para mim a classe teste já com o método main, perfeito? E eu posso dar dois cliques aqui também, tá, pessoal? Só para poder ampliar aqui, ó, meu campo de visão, perfeito? Então, se eu fizer isso aqui, ele amplia, se eu der dois cliques novamente, ele volta para o estado original aqui, perfeito? Então, e só curiosidade também, caso vocês fechem isso daqui, ó, sem querer, ó, né, ele vai ficar com com essa visão aqui, né? E aí, para vocês voltarem, né, resetar o menu, né, os menus aí do Eclipse, né, vocês devem vir aqui em Windows, tá bom? Show View, né, Show View, Show View não, desculpa, Perspective, Reset Perspective, tá bom? Então, aí ele vai voltar àquela janelinha lateral ali, né, do Eclipse, tá bom? Olha lá, ele voltou aqui o Package Explorer, perfeito? Então, se eu dou dois cliques, ele amplia. Se eu dou dois cliques novamente, ele volta para o estado original, tá bom? Então, outra coisa, vou dar dois cliques aqui, vou apagar o método main. Caso eu tivesse esquecido, né, para não precisar digitar sempre aqui public, static, void, main, string, string args, né, para não precisar ficar sempre digitando aqui a assinatura, né, ou seja, a declaração do método main, eu posso fazer o seguinte, eu posso digitar main, dar contra espaço, né, aí ele vai abrir aqui, ó, uma janelinha aqui, ó, tá vendo? Aí eu posso dar enter, ele já cria aqui para nós, gera aqui para nós o método main, a declaração do método main, perfeito? Então esse é um atalho aí, dentre vários atalhos que existem do Eclipse, tá bom? Perfeito. Então agora eu vou voltar aqui na conta bancária e agora eu vou fazer o seguinte. Desculpa, pessoal. Eu vou criar aqui agora um double, tá bom? Um double saldo na minha conta, perfeito? E aí eu criei, na verdade, foram o quê? Dois métodos, né? Eu criei o método public boolean depositar, tá bom? E
criei um outro método, public boolean sacar, perfeito? Eu criei dois métodos. Para não dar erro aqui, eu vou colocar um return false só para poder não dar erro, tá, pessoal? Vou colocar aqui só para é uma prática que eu tenho para não ficar dando erro no código, a gente coloca aqui um return qualquer, tá? Então, só para poder não dar erro. Então, ó, tenho dois métodos, né? Tenho aqui a propriedade saldo, né? E aí, lembrando, eu posso não inicializá-la aqui, né? Não é obrigatório, né? O Java ele faz de forma implícita. Se você não quiser explicitar a inicialização, ele vai inicializar de forma implícita, né? Ou seja, de forma automática, tá bom? Todas as propriedades, né? Que nesse caso aqui só tem uma propriedade. Se eu tivesse 5, 10 ou mais propriedades aqui, né? Ele iria iniciar todas as minhas propriedades com os valores padrões. No caso de um double, seria o quê? Ele vai fazer o quê? 0.0, vai atribuir o valor, vai inicializar aí a variável saldo com o valor padrão 0.0. Tá? Então, não precisa explicitar, né? Porque o Java ele já vai fazer isso para nós, para todas as propriedades aqui da classe conta bancária. Então, eu tenho dois métodos aqui, depositar e sacar, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, preciso colocar aqui, porque é o seguinte, ó, por que é importante ter o parâmetro aqui no método, né? Vamos supor que eu viesse aqui no método main, né? E aí eu fosse fazer o seguinte, eu fosse criar, né? Vamos supor que agora eu vou criar aqui o seguinte, eu preciso fazer o seguinte, né? Eu vou criar aqui uma conta bancária, certo? Então, vou colocar aqui o nome de CC. Lembrando que aqui eu não tenho nenhum objeto, né? Eu somente declarei uma variável com o nome CC do tipo conta bancária. É somente uma declaração de variável, tá bom, pessoal? Então, para eu criar um objeto, eu tenho que fazer o quê? CC igual a new conta bancária, perfeito? E aí sim aqui eu crio um objeto, né, do tipo conta bancária, na linha 8, né? Pessoal, eu fiz dessa forma quebrando em duas linhas, né? Eu fiz a declaração na linha 7 e a criação do objeto na linha 8, né? Mas por questão aí de boas práticas, né, você pode colocar tudo numa linha só, tá? Eu quebrei em duas linhas para poder ficar mais didático aí para vocês. Então aqui eu vou ter o quê? A declaração da variável CC do tipo, qual o tipo da minha variável? Toda variável tem que ter um tipo, né? Lembrando que o Java ele é fortemente tipado, então todas as variáveis elas devem possuir um tipo, né? Então, qual que é o tipo da nossa variável CC? O tipo dela é o quê? Conta bancária, né? Conta bancária, perfeito? Então, ó, declaração da variável CC do tipo conta bancária. Aqui, eu tenho que criação do objeto conta bancária, tá bom? Conta bancária de nome CC. Né? Então, o nome do meu objeto é CC, é o nome que eu dei para minha variável, perfeito? Então, aqui eu criei de forma efetiva o meu objeto conta bancária, com o nome CC, perfeito? Então, tá joia. Então, aqui eu consigo fazer o seguinte, eu posso criar aqui, eu vou fazer o seguinte, ao invés de pedir para digitar um valor, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, eu vou depositar um valor para o cc.saldo, né? Eu vou fazer o seguinte, cc.saldo recebe R$100, perfeito? Maravilha. Então, opa, fechei sem querer aqui, desculpa. Vou voltar aqui, dar dois cliques para voltar normal aqui. Vou voltar aqui na classe, no projeto banco, na pasta src, pck, né? Vou abrir aqui, ó, dar dois cliques do teste. E aí vou dar dois cliques aqui na aba teste para ele poder ampliar. Bom, eu parei aqui nesse ponto. Só que eu quero, né, fazer de uma forma, né, e inclusive eu vou até explicar para vocês o que acontece. Eu preciso fazer um depósito, né, por meio do método depositar. Né? Eu não quero que
eu consiga fazer esse depósito de forma direta, tá bom? Por que que eu não quero isso? Porque se eu fizer isso aqui de forma direta, né, o que que vai acontecer? Eu posso atribuir, inclusive, um valor negativo, tá? E eu não quero isso no momento, né? Eu quero que eu consiga passar o valor do meu depósito apenas para o método que? Depositar, né? Então, para isso, eu preciso vir aqui e fazer o seguinte, né? Primeira coisa, vou colocar um private aqui para poder fechar o saldo, né? Para ninguém conseguir atribuir um valor de saldo, né? Se não por meio do método depositar, né? Então, aqui na classe teste, o que vai acontecer? Quando eu faço isso, vai dar erro, porque eu fechei agora, né? Ou seja, eu encapsulei. Vocês vão aprender o que é um encapsulamento. Nós vamos ter uma aula somente falando disso. Então, o private é só para dizer o seguinte: o saldo ele só vai ser usado aonde? Dentro da classe conta bancária. Qualquer outra classe externa, no caso a classe de teste é uma classe externa à classe conta bancária, ela não vai ser enxergue, tá bom? O saldo não vai ser enxergue em nenhuma outra classe externa, somente dentro da classe conta bancária. É isso que eu quero que aconteça, tá bom? Lembrando aí que vocês podem vir aqui inicializar, se vocês quiserem, tá bom? Então, vou deixar aqui com 0.0, que é o valor padrão aí que o Java ele vai inicializar a variável saldo para nós, tá bom? Então, o que vai acontecer? Aqui agora vai dar erro, né? Quando isso daqui dá erro, automaticamente me obriga a usar o método depositar, porque eu não consigo mais atribuir um valor para a variável saldo, né? Ou seja, para a propriedade saldo da minha conta bancária CC, eu não consigo mais atribuir um valor saldo, né? Porque eu fechei a propriedade, eu restringi o acesso à propriedade saldo, porque eu coloquei agora private, ela não é mais, desculpa pessoal, ela não é mais aberta, né? Eu fechei aqui o saldo, tá bom? Então, o saldo agora só pode ser usado aonde? Somente dentro da classe conta bancária. Então, não se prendam a isso por enquanto, tá, pessoal? Esse private aqui, vocês vão ter uma aula só sobre isso, né? Que é falar a parte de encapsulamento, tá bom? Não se preocupe, não fiquem presos a esse detalhe agora, nesse momento, tá bom? Então, coloque o private para poder fechar aqui e ninguém fazer isso daqui, ó, porque a pessoa pode vir aqui e fazer o quê? Menos 100, se eu não colocar o private, né? Se eu tirar o private e deixar sem o private, ó, aí a pessoa que for usar a minha variável, que for criar uma conta bancária, né? Pode ser inclusive um outro desenvolvedor, né? Ele pode vir aqui usar cc.saldo e colocar menos 100 e vai aceitar, vai dar tudo certo. Né? Então eu vou fechar aqui para isso não acontecer. Vou colocar aqui private. Opa. Private, deixa eu só ver um negócio aqui. Aí. Private, double saldo e agora vai dar erro, né? Então agora eu preciso arrumar uma forma de depositar os R$ 100 por meio do método e não por meio da propriedade saldo. Conseguem me entender? Então eu preciso fazer uma coisa que é o seguinte: cc.depositar, né? Eu preciso depositar um valor na minha conta, né? Então, de que forma que eu consigo depositar esse valor na minha conta, né? Ou seja, por meio de um parâmetro, né? Eu tenho que ser capaz de passar aqui o valor de 100. Só que se eu deixar assim vai dar erro, por quê? Eu não passei um parâmetro aqui, ó, né? Tá vendo que depositar tá vazio o parâmetro aqui, ó, do meu método, né? Então, lembrando que o método nada mais é do que uma função, né, atrelada aí ou associada a um objeto, tá bom? Então, eu preciso passar um parâmetro para ela, para que na hora que eu passar esse valor 100, ele seja repassado aqui para a classe conta bancária. De que forma eu vou fazer isso? Eu preciso, né, porque aqui está dando erro, ó. Por que ele não reconhece isso? Porque o método depositar, né, do tipo conta bancária, não apliquei nenhum tipo de argumento, né? Ainda mais do tipo inteiro aqui, né? Então, na verdade, eu quero ser capaz de passar um valor para cá. Perfeito? Eu quero ser capaz de passar o valor de R$ 100 para minha classe conta bancária, atribuir esse valor de R$ 100 para a variável saldo, porque agora eu fechei ela. Eu restringi o acesso
Então, para eu poder atribuir um valor para essa variável, né, propriedade saldo, eu tenho que, de alguma forma, repassar esse valor, né, para a minha classe conta bancária por meio do método público, que é aberto. O método público eu consigo acessá-lo de outra classe externa, né? Então, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui double, né, valor depósito. Criei uma outra variável. Então, agora vai deixar de dar erro aqui, ó. Na hora que eu salvar, olha lá, ó, deixou de dar erro, perfeito? Por quê? Agora, eu criei um parâmetro aqui, né? Então, na mesma forma que eu criei no depósito, eu vou criar aqui no saque. Só que ao invés de valor de depósito, eu vou colocar valor saque. Perfeito? Então, vou vir aqui no depositar e vou fazer o seguinte, eu preciso de alguma forma validar esse valor do depósito, para que ele não seja um valor negativo, né? Então, eu vou vir aqui, opa, tá sumindo aqui o meu vídeo. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, deixa eu só colocar mais para cima aqui. Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó, vou colocar if, né, valor do depósito, né, se ele for maior ou igual a zero, significa que é um valor positivo, concorda comigo? Então, eu vou fazer this.saldo, né, recebe o quê? This.saldo, né, ou seja, lembrando que this, pessoal, eu sempre vou me referir a propriedade da classe, da minha classe, né? Então, aqui nesse caso, eu poderia até omitir o this, tá? Não é necessário usar o this aqui. Mas, por questões de boas práticas, né? É sempre aconselhável usar o this quando você vai, quando você está se referindo, né, à propriedade da classe atual, né? No caso aqui, nós estamos trabalhando aonde? Dentro da classe conta bancária. Então, nada mais normal, né, do que você tratar o dis.saldo para poder se referir à variável saldo, perfeito? Então, dis.saldo recebe dis.saldo, né, o valor atual do saldo, mais o que? O valor do depósito, né, o valor do depósito, perfeito? Então, com isso, eu consigo atualizar o valor da minha variável que eu restringi o acesso, né, que seria o saldo. Então, agora, o que vai acontecer? Eu vou atribuir o valor, né, que eu passei de R$100, o valor atual era quanto? 0, 0. 0, 0 mais o valor do depósito que eu passei aqui, que era 100, 100 mais 0, 0 vai o quê? Vai atualizar o valor do saldo para R$100. 0 mais 100 é 100. Então, o saldo agora, em vez de ser 0, 0, ele vai passar a valer R$100, perfeito? Então, maravilha. Com isso, eu dou um return true, né? Ou seja, dizendo que o depósito deu certo, perfeito? Agora, eu posso vir aqui e colocar um else. Não é necessário colocar um else, tá, pessoal? Nesse exemplo, não tem necessidade. Por quê? Se ele for negativo, ele não vai entrar no if e automaticamente vai retornar false. Né? Se ele for o valor do depósito for um valor negativo, ou seja, menor do que zero, né? Ele vai retornar o quê? Ele não vai entrar no if e já retorna o false, né? Então, não tem necessidade de colocar o else aqui, mas se vocês quiserem, vocês podem vir e colocar o else aqui, não tem problema, tá bom? Não tá errado. Então, só para dizer, ó, se o valor do depósito for maior ou igual a zero, quer dizer que o saldo é positivo, né? E aí você retorna true. Caso contrário, né, retorne false. Perfeito? Então, posso fazer dessa forma aqui. Além disso, a gente pode considerar também, né, aí é uma questão de regras de negócio aí, né? Por exemplo, eu posso dizer que o depósito não pode ser zero, né? Então, qualquer valor aí de zero ou negativo, né, vai ser um valor inválido, perfeito? Então, é uma questão aí de projeto, né? Então, de especificação do software, no caso, né? Então, eu vou manter aqui por enquanto igual a zero para poder ficar mais didático, né? Mas vocês poderiam colocar apenas o quê? Valores maiores que zero, né? Então, o zero ele é um valor inválido, porque ninguém deposita zero numa conta, né? Essa que é a ideia, né? Vou deixar assim mesmo, tá, pessoal? Maior que zero, perfeito? Então,
eu criei aqui agora o método depositar. Então, o método depositar, né, tá aqui, perfeito. Agora, eu preciso criar aqui um método para poder sacar, né? Então, o método para poder sacar, o que eu vou fazer aqui? Uma lógica bem parecida, né? Eu vou fazer if, né? Então, aqui é para poder sacar. If, o saldo, né? Ou seja, this.saldo é menor do que o valor saque, né? Ou seja, vamos supor que eu tenho na minha conta R$ 300, né? E aí eu vou lá no banco e quero sacar R$ 500. Não faz sentido, concorda? É isso que eu estou dizendo aqui, ó. Se o meu saldo ele for menor do que o valor que eu quero sacar, né? Se ele for, ou seja, o valor do saque for maior do que o saldo, concorda? Aí o que vai acontecer? Eu vou dar um return false, perfeito? Caso contrário, né, posso não colocar o else aqui, tanto faz, né? Vou colocar o else para poder manter padronizado com o método depositar. Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, vou dar um return true. Um return true, perfeito? Então, informando, antes de dar o return true, eu preciso fazer o quê? This.saldo, atualizar aí o valor do saldo, que é this.saldo, né? Menos o quê? O valor do saque, porque eu saquei um valor da minha conta, então eu tenho que debitar esse valor do meu saldo da minha conta bancária. Perfeito? Então, eu atualizei o valor e retorno true. Tá joia? Então, aqui eu tenho o método para poder sacar aí um valor da nossa conta bancária. Perfeito? Ah, aqui, pessoal, deixa eu só verificar uma coisa aqui. Bom, tem o método depositar, o método sacar. Perfeito. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na classe teste, eu vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte, que eu vou colocar conta bancária, conta bancária CC, agora aqui eu estou fazendo um depósito, né, que realiza depósito. Bom, eu vou realizar aqui um depósito. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui um depósito, né, de R$ 100 na conta bancária, né? E além disso, pessoal, eu posso, inclusive, né, colocar um outro atributo aqui, né? Só de exemplo, né? Posso vir aqui e colocar um private, um novo aqui, um private, tá bom? String nome, né? E aí eu vou colocar, né? Vou colocar aqui string vazia, né? Vou inicializar com string vazia, tá bom? E aí eu vou colocar aqui o seguinte, aqui eu tenho um private string nome, né? Para poder atribuir um nome aí para minha conta bancária, perfeito? Então, vou colocar assim, ó, public, né? Vou colocar assim, ó, void, né? Que não retorna nada, nome, assim, lembrando que nome de método começa com letra minúscula, né? Nome, cliente, né? Então, vou setar aqui o nome do cliente, perfeito? Nome do cliente, passando o quê? String, lembrando que string é uma classe no Java, né? Então é com S maiúsculo, string nome, né? Então, eu vou fazer assim, ó, this.nome, recebe o quê? O nome, né, do parâmetro, né? Então, eu vou vir aqui só para poder ficar mais didático. Aqui eu posso fazer assim, cc.nome cliente, né? E eu coloco aqui Ricardo, tá? Só uma curiosidade aí, né? Então, agora, essa conta bancária é referente ao quê? Nome do cliente, né? Que no caso seta, atribui um nome para a conta, nome do cliente para a conta, o nome do cliente, né? Da conta bancária. Atribui o nome do cliente da conta bancária. Bom,
Então, aqui eu atribuí um nome, né? Nome do cliente Ricardo, e agora eu vou realizar um depósito, né? E o que acontece? Eu posso pegar o retorno, né? Posso vir aqui e fazer assim, ó, boolean, né? Retorno depositar, do deposita, né? Retorno deposita. Então, o retorno deposita, lembrando que o depositar ele retorna um true, um boolean, né? Então, se aconteceu tudo ok com o depósito, ele vai retornar true. Caso contrário, ele retorna false. Mesma coisa o método sacar. Se deu tudo certo, ele retorna true. Caso contrário, ele retorna false. Perfeito? Então, eu vou pegar o retorno do método deposita e vou vir aqui fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó, if, né? Vou verificar aqui, retorno. Se o retorno do deposita for igual a true, né? Então, eu quero vir aqui e imprimir o extrato da minha conta, né? Então, tem que criar um método extrato, perfeito? Só que eu não criei esse método ainda, por isso que está dando erro aqui. Então, eu preciso vir na minha classe conta bancária e criar aqui um método do extrato, né? Porque é public void extrato. Podem colocar o nome que vocês quiserem, tá, pessoal? Eu coloquei extrato, mas poderia colocar extrato bancário. Vou colocar aqui extrato bancário, vai, né? Extrato bancário. Aqui também extrato bancário. Então, eu estou chamando aqui o meu extrato, né? Então, para isso, pessoal, eu vou fazer o seguinte agora. Eu preciso, no extrato bancário, imprimir aí as informações da nome da minha conta, né? E o meu saldo, perfeito? Então, eu vou vir aqui, vou colocar um inciso, colocar aqui nome do cliente, tá bom? Então, vou vir aqui colocar this.nome, perfeito? Aqui, pessoal, vou fazer o seguinte, vou fazer um ciso, vou colocar aqui, ao invés de println, eu posso colocar um printf aqui e fazer o seguinte, valor atual da conta, né? E aí eu coloco aqui em reais, certo? Em reais, ponto 2F, né? Semelhante à linguagem C, né? E aqui eu coloco o saldo, perfeito? Então, tenho aqui o nome do cliente e o valor atual da conta, né? Então, agora eu vou chamar aqui o extrato conta bancária, né? Caso for true, né? Então, eu tenho aí a opção de chamar o extrato aqui, né? Então, eu posso fazer um else aqui, né? Ou seja, caso dê algo errado e não deposita, né? Eu faço o seguinte, eu faço um CISO aqui e coloco assim a informação para o cliente, né? O valor do depósito é inválido, tá bom? O depósito é inválido, por exemplo, né? E aqui posso testar, né? Eu posso vir aqui agora e testar o nosso programa, né? Ó, estou executando, olha lá, ó. Nome atual, opa, aqui ficou alguma coisa errada aqui, o nome atual do cliente é Ricardo, mas o valor atual da conta deu um errinho aqui, vamos ver o que está acontecendo aqui no extrato, né, que eu quero que ele exiba aí o extrato para nós, né. Então vamos ver o que está acontecendo aqui, porque é o seguinte, valor da conta, valor atual da conta, RS faltou aqui o porcento aqui, né, pessoal? Porcento, ponto 2F. E aqui eu posso não colocar aí um barra N para poder quebrar a linha aí, porque é o printf, né? No final da linha, ele criar uma nova linha aqui e o saldo. Perfeito. Então, na hora que eu executar aqui agora o nosso teste, olha lá, ó, nome do cliente Ricardo, valor atual da conta R$100. Então, o depósito agora está ok, né? Agora eu vou fazer o quê? Vou criar aqui agora a mesma coisa, só que para o saque, né? Vou realizar um saque, então vou criar uma variável boolean, né? Retorno saque, e vou colocar assim, cc.saque, né? Ponto sacar, por exemplo, 50 reais, vai. E aí,
vou fazer a mesma coisa, vou fazer um if, né? Um if aqui, retorno saque, certo? Se for igual a true, né? Se for igual a true, o que vai acontecer? Eu vou dizer que se for igual a true, ou melhor, eu posso fazer assim, se for igual a false, né, eu vou e faço um ciso aqui, informando o quê? Que o valor do saque é maior que o saldo da conta, certo? E aí eu faço um else, né? E aí imprimo aqui. Caso contrário, vai ser true. Ele vai retornar true, então quer dizer que deu certo. Aí eu imprimo o extrato bancário. Perfeito? Então, lembrando aí que esse tipo de retorno eu posso não colocar, tá, pessoal? Não é obrigatório, né? Nesse caso aqui, eu usei o retorno do método sacar para poder mostrar para vocês como que a gente poderia fazer, né? E aí, o que acontece? Na hora que eu executar, né, ele vai mostrar aqui para nós, ó, o nome do cliente é Ricardo, né? O valor atual da conta R$ 100, nome do cliente, Ricardo novamente, né? Valor atual da conta R$ 50, né? Uma forma que a gente poderia fazer, né, do extrato bancário, para ele não duplicar aqui, né, porque ele está duplicando o nome do Ricardo, né? Eu queria imprimir só o saldo, né? Então, eu posso criar aqui um método separado, né, para colocar, para exibir aí o nome. Deixar no extrato apenas o valor atual da conta, né? Então, eu posso vir aqui e fazer o seguinte, em public, posso colocar assim, string nome do cliente, né? Vou colocar assim, nome do cliente, né? E ele vai retornar aqui para mim, dar um return, né? Opa, vou fazer o seguinte, vou fazer melhor aqui, ó. Vou deixar assim por enquanto, né? Que ele vai me retornar aqui. Não, vou deixar assim, ó. Vou deixar como void, tá, pessoal? Posso deixar como um void. E aí eu faço assim, ó. Eu colo aqui o nome do cliente, né? Então, só tomar cuidado aqui com o nome do cliente, né? Nome do cliente, né? E aqui ficou um pouco parecido, né? Posso colocar outro nome aqui, né? Como a gente está só dando um exemplo aqui, né? Posso colocar um nome, porque eu preciso diferenciar o nome dos métodos aqui, né? Para não ficar muito parecido aqui, né? E não ficar igual, né? Porque também não aceita dois métodos com o mesmo nome, né? Então eu posso vir aqui e fazer o seguinte, assim, ó, atribuir nome do cliente, tá bom? Do cliente, atribuir nome do cliente. Então, aqui ele vai atribuir o nome para o cliente, né? E aqui eu vou pegar, né? Vou colocar assim, pegar nome do cliente, tá bom? Só para poder pegar nome do cliente, atribuir. Deixa eu apagar o do aqui, tá? Ó, pegar nome do cliente, pode ser qualquer nome, né, pessoal? Então, eu coloquei aqui, ó, atribuir nome do cliente. Então, tem que alterar aqui agora, ó. Aqui não é mais nome do cliente, sim atribuir nome do cliente, e aí eu passo o valor Ricardo, né? Para não ficar confuso, né? Então aqui, ó, CC atribui nome do cliente, Ricardo, perfeito? E aqui eu vou fazer o seguinte, né? Quando eu for, eu posso vir aqui, né, imprimir aqui a conta do cc.pegar, né, o nome do cliente, né? E aí eu deixo o extrato bancário somente para exibir as informações do meu saldo, tá bom? Então, perfeito. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e executar novamente o nosso código, né? Estou exibindo o nome do cliente, né? E, olha lá, ó, nome do cliente Ricardo, valor atual da conta 100, quando eu depositei 100, depois eu saquei 50, na linha 28, eu saquei R$ 50, então meu saldo atual passa a ser o quê? R$ 50, né? Então se eu tivesse sacado aí, por exemplo,
75, né? Eu depositei 100, depois peguei R$ 75, o valor atual da conta vai ser quanto? 25, né? Então, antes do saque de 75, o valor da conta era 100, agora passou a ser 25, perfeito? Então, aqui eu tenho um exemplo aí, né, do que eu fiz lá na nossa live, tá bom? Então, pessoal, aqui só lembrando aqui que eu tenho, aqui são as variáveis globais, bom, as minhas variáveis globais. Eu tenho aqui os parâmetros dos meus métodos, né? E eu comentei que se eu criasse aqui uma variável, né? Vamos supor, se eu criasse o saldo, né? O que eu queria dizer é o seguinte: se eu criasse o saldo dentro aqui da minha, vou colocar assim, ó, double saldo igual a 0 a 0, 0, 0, por exemplo. Lembrando que aí agora, tá vendo que ficou até com uma cor amarela? Né? Então aqui eu tenho um saldo global, uma variável global, e aqui eu tenho um saldo com valor local. Esse saldo aqui local, ele vai ser enxergue, né? Ou seja, o escopo da minha variável saldo vai ser enxergue apenas aonde? Dentro do método depositar. É isso que eu queria dizer. Para não ficar com o nome semelhante, pessoal, vou colocar aqui um outro nome, né? Vou colocar assim, valor. Vamos supor que eu tivesse declarado qualquer variável aqui dentro do método depositar. Se eu declarar essa variável dentro do método depositar, ela vai ser enxergue apenas dentro do método, tá bom? Agora, se eu declaro, se eu for tentar usar essa variável valor fora do método depositar, né, por exemplo, não atribuir nome, né, vem aqui, ó, valor, recebe, sei lá, 7, por exemplo, né, ele não enxerga, tá bom? O que eu quero dizer é o seguinte: quando você declara uma variável dentro do método, essa variável só vai poder ser usada onde? Dentro do método. Ela só vai ser enxergue dentro do método. Esse é o escopo dessa variável. Escopo local, né, de método. Tá bom? Então, quando eu declaro fora de um método, ou seja, dentro da classe, né, que aqui o saldo, o nome são o quê? Propriedades, né? Essas propriedades foram declaradas aonde? Dentro da classe conta bancária e fora de um método. Então, elas sim são variáveis globais e são enxergues aonde? Dentro de toda a minha classe conta bancária. É isso que eu queria dizer. Saldo e nome vão ser enxergues dentro de toda a minha classe conta bancária. Eu posso usar o saldo em qualquer método da minha classe e eu posso usar o nome em qualquer método da minha classe. Por quê? São variáveis globais, perfeito? Então, ao passo que se eu criar uma variável local, né, ou seja, dentro de um método, ela só vai ser enxergue aonde? Dentro do método, né? Então, vou apagar aqui porque não faz sentido eu usar uma variável local de um método em outro método. Não faz sentido, tá bom? Então, eu só consigo usar uma variável, né, local dentro de um método, do método que eu declarar essa variável, tá bom? Todas as linguagens de programação, elas trabalham com esse escopo de variável, né? Então, só colocar aqui, né, ó, o nome é escopo de variáveis, tá bom? Opa, variáveis, perfeito? Então, aqui tem o escopo global, né? Então, vou colocar assim, ó, variáveis globais, né? Ou seja, o escopo global, né? Aqui, variável valor, né? Que tá até amarelinha, não tá em azul claro igual as outras, né? Então, aqui, como tá em amarelinha, o que? Variável local de método, né? Ou seja, de qual método? Do método apenas do método depositar, é local, ou seja, ela só vai ser enxergue dentro do método depositar. Agora, se eu criasse uma outra variável aqui, ó, int, vou colocar assim, int, vou colocar assim, o valor 1, né, e int valor 2, por exemplo, só para poder ilustrar aqui para vocês, né, 0.0. Vou colocar, em vez de int, colocar double também, tá? Poderia ser int também, tanto faz. A variável valor 1, ela pode ser enxergue aqui dentro. Eu posso atribuir um valor 1, ó. Valor 1 recebe, sei lá, 7. Ele aceita, tá vendo? Ó, ele aceita. Porque é uma variável que ela vai ser enxergue dentro, né, de todo o método depositar. Né?
Agora, o valor 2 ele não vai se enxerga aqui, por exemplo. Eu não consigo vir aqui e fazer assim, o valor 2 recebe 9, por exemplo. Não vai ser enxergue. Por quê? Eu declarei a variável valor 2 dentro do bloco if else. Né? Então, eu só vou conseguir usar a variável valor 2 dentro do bloco if else. Tá bom? Então, se eu vier aqui fora do if else, eu não consigo usar a variável valor 2. Ela não vai ser enxergue. É isso que eu quero dizer. Tá bom? Então, aqui eu tenho uma variável valor 2, variável local de bloco, né? Então isso vai acontecer não só dentro do if else, mas também do for, do comando for, do while, do while, tá bom? Então qualquer bloco, né? Seja ele for, while, do while, if else, né? Então aqui é uma variável local, né? Então ela só vai ser enxergue dentro do bloco, né? A valor 2, tá bom? Valor 1 vai ser enxergue em todo o método. Eu posso usar, inclusive, dentro dos blocos. Porque, como eu declarei ela fora do bloco if else, ela vai ser enxergue em todo o método. O valor 2 eu declarei dentro do if. Então, essa vai ser enxergue aonde? Dentro do if else. Né? Então, se eu vier aqui e atribuir um valor qualquer para a variável valor 2, não vai ser enxergue. Agora, se eu alterar aqui o lugar, né, e colocar aqui dentro do else, ela também, né, na verdade, não vai ser enxergue, porque ela só foi declarada dentro do bloco if, perfeito? Então, eu só consigo atribuir aqui agora o valor 2 apenas aqui dentro do if else aqui, ó. Tá bom? Porque se eu tentar fazer isso aqui, ó, qualquer valor que eu tentar atribuir aqui, ele vai dar erro, perfeito? Então, se eu tivesse declarado o valor 2 dentro do else, né, ele não enxerga dentro do if, né, ou seja, somente dentro do bloco else. Então, eu só consigo vir aqui e usar o valor 2 apenas aonde? Dentro do bloco else. Bom, então, é isso que eu quero mostrar para vocês aí. Ao passo que o valor 1 ele vai ser enxergue dentro do bloco, porque ele foi declarado fora do bloco, né? Ou seja, dentro da função, mas fora de qualquer bloco, if, else, então ele vai ser enxergue qualquer if, else, while, for que eu tiver dentro do método depositar, né? Um exemplo, né? Então, espero que vocês tenham entendido aí, pessoal. Qualquer dúvida, por favor, me procurem aí, tá? Então, vou apagar aqui, né? O valor 1 vou até deixar aqui, né? Então, vou até colocar aqui embaixo, só para... Eu não estou fazendo nada com isso, tá, pessoal? Só estou mostrando aqui. Não estou fazendo nada com esses valores 1 e 2, né? Só estou mostrando aqui o escopo da variável, né? Aonde que ela enxergue, né? Dentro né? Durante a execução do nosso programa, né? Então, eu tenho aqui então, né, o escopo que eu expliquei, né, e outra coisa que eu comentei também, né, deixa eu até apagar aqui então, espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida, por favor, me procurem aí, os tutores, né, vou apagar aqui porque eu só coloquei de exemplo, né, vou apagar isso aqui, né. Uma outra questão que eu comentei também foi a passagem por cópia, passagem de parâmetros, né. Se eu vier aqui fazer o seguinte, valor do depósito recebe 350, né, que foi o exemplo que eu dei, o que vai acontecer? Na hora que eu fizer o valor depositar 100, né, ele vai copiar aqui o valor, né, ó. Então, se eu vier aqui e mandar imprimir aqui o valor do depósito, né, é igual a valor do depósito, né. Então, posso colocar aqui mais, né, para poder concatenar aqui, né, porque esse valor aqui ele vai ser transformado numa string, né, e aí eu vou juntar as duas strings numa só, para poder exibir aí no terminal, né. Então, se eu vier aqui e fizer siso, né, e mandar imprimir agora o valor do depósito depois da atribuição, né, então, ó, vocês vão ver que, eu vou até comentar aqui, o restante do código, só para poder vocês entenderem o que eu quero dizer, né? Eu vou deixar só até o depositar, né? Na hora que eu executar, ó, ele vai mostrar aí, ó, valor do depósito 100, depois o valor 350. Porque ele copia esse valor 100
para o parâmetro valor do depósito, né, 100. Aí é uma outra variável, né, é isso que eu quero dizer para vocês. Quando eu tenho aqui, por exemplo, double valor do depósito, né, e coloco aqui, por exemplo, R$100, crio uma variável para fazer isso, né? E aí eu coloco essa variável, ao invés de passar o valor diretamente, eu coloco essa variável aqui. Então, essa variável tem um valor de 100, né? Valor, colocar assim, valor, né? Vou colocar o valor do depósito não, porque vai ficar um nome parecido lá, né? Vou colocar só valor. Então, eu criei uma variável valor, né? Que aí eu vou depositar o valor, perfeito? Esse valor vai ser copiado para a variável valor depósito, que é uma outra variável, tá bom? É uma outra variável aí do parâmetro da nossa função ou do nosso método aí depositar, né? Então, se eu vier aqui atribuir um outro valor, né, ele vai considerar um novo valor, perfeito? Então, por isso que ele imprimiu 100, porque ele recebeu o valor 100 aqui, que veio lá da classe teste, né, do método main, de dentro do método main. Agora aqui, quando eu atribuo um outro valor, né, ele sobrescreve o valor anterior, que antes era 100, agora passou a ser 350. E aí ele vai imprimir 350, né? E aí se eu vier aqui e mandar imprimir, né? Se eu vier aqui e fizer assim, ó, cc.extrato bancário, o que ele vai imprimir aí, ó? Ele não vai imprimir R$100, ele vai imprimir 350. É isso que eu queria dizer para vocês. Porque ele sobrescreveu o valor anterior, que era de R$100, por 350. Tá bom? Então, lembrando que Java utiliza passagem, né, por parâmetro, passagem por cópia, né? Então, isso daqui, deixa eu comentar aqui, né? Passagem de valores por cópia, tá bom? Por cópia. Então, o Java ele faz a passagem de valores, né? Por parâmetro, né? Passagem de parâmetros assim, por cópia. Passagem de parâmetros por cópia. Ou seja, ele copia o valor de uma variável para outra, né? Nesse caso aqui, né? Então, ele copiou o valor de uma variável para outra, né? Então, e por isso que na hora que imprimiu o extrato bancário, ele não atribuiu 100, né, para o saldo, e sim 350, porque eu atualizei o valor aqui, tá bom? Então, vou até apagar aqui, foi só para poder mostrar aí para vocês, né? Então, o que eu quis dizer lá no exemplo da live é que a linguagem C utiliza, né, os dois tipos de passagem de parâmetro, né? Tanto por cópia quanto por referência, né? Por referência, é quando eu altero o próprio valor da variável valor aqui, né? Nesse caso aqui, valor, né? Então, quando eu imprimo aqui o valor, né? Se eu mandar imprimir igual eu fiz aqui no extrato bancário, ele vai imprimir 350 porque eu alterei lá o valor, né? Agora não. Agora, como eu apaguei, ele vai imprimir o quê? O valor da cópia. Né? Atualizou aqui 100, né? Então, só para comentar, pessoal, no C eu utilizo os dois tipos de passagem por parâmetro, né? Tanto por cópia quanto por referência, né? A referência ela altera o próprio valor da variável. É como se eu viesse aqui, né? E alterasse o próprio valor da variável, ao invés de ser 100, né? Que eu tinha feito aqui anteriormente, ó, 350, né? Esse valor aqui, ele continua o quê? Se eu vier aqui imprimir o valor, opa, se eu vier aqui imprimir valor, variável, colocar assim, variável valor, igual a mais valor, né? Então, ó, repare que variável valor é R$100. Por quê? Copiou o valor da classe teste, né, que era 100, para dentro do método depositar. Só que dentro do método depositar, eu alterei esse valor. Né? Não é mais 100, ele deixou de ser 100, agora passou a ser 350. Se fosse uma passagem por referência, na hora que eu fosse imprimir aqui esse valor aqui, né, da variável valor, né, ficou meio duplicado aí, mas na hora que eu fosse imprimir esse valor aqui, ele não iria imprimir 100, ele iria imprimir o quê? 350.
Porque é como se ele mandasse essa variável aqui para dentro do método depositar e alterasse ela aqui dentro, né? E na hora que eu fosse imprimir ela aqui fora, na classe de teste, ele imprimiria o quê? O valor 350 e não o valor 100. Mas o Java não trabalha com passagem de referência, somente passagem por cópia, tá bom? Então é isso que eu quis dizer. Então aqui ele vai imprimir 100 porque ele copiou o valor 100 para cá, para a variável valor depósito. Só que aqui dentro do método depositar eu alterei para 350. Então, o valor depósito do parâmetro vai ter o valor, vai estar aí com o valor 350, né? Ao passo que a variável que eu declarei aqui na classe de teste vai continuar com o valor 100, porque são variáveis distintas, variáveis diferentes, né? E a passagem por referência que eu comentei, ela consideraria que seriam a mesma variável, né? Então, na hora que eu passasse esse cara aqui, ele alteraria o próprio valor aqui, e não essa outra variável, né? Seria a mesma. É isso que eu quero dizer, tá bom? Ele consideraria como se fosse tudo uma variável só, a passagem por referência. Como no Java é passagem por cópia, ele faz o quê? Uma cópia. Então, são variáveis diferentes. Então, o valor que eu alterar aqui do parâmetro, ele não vai impactar aonde? Aqui na classe de teste, aqui, no valor aqui, tá bom? Então, é isso que eu queria explicar para vocês. Deixa eu descomentar aqui, então, para Ctrl barra, né? Ctrl barra comenta, Ctrl barra descomenta, né? Tá bom? Então, vou apagar esses valores que eu mostrei aqui de exemplo, né? Tá bom? Então, aqui agora, ele vai mostrar aí, né? Na hora que eu executar aqui, ele vai mostrar, né? Ó, deixa eu apagar isso aqui, variável valor. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, para poder mostrar aí o que? Ó, acho que ficou perdido algum. Tá. Deixa eu só verificar aqui, ó. O valor atual da conta é R$100, certo? É porque eu fiz o extrato aqui antes, tá, pessoal? Não precisa fazer o extrato aqui não, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Um extrato a mais aqui, não tem necessidade, tá? Então, na hora que eu executar aqui, ele vai mostrar o nome do cliente, que é onde eu faço isso na linha 20, né? Então, pega o nome do cliente, imprime aí o valor 100, né? Que eu tinha depositado 100, né? Na linha 18 eu depositei R$100, né? Inclusive, eu posso manter o exemplo anterior e deixar o quê? O valor aqui direto, não precisa criar uma variável para fazer isso, né? Aqui não tem necessidade disso. Então, só foi para poder explicar, né? Então, lá, o nome do cliente Ricardo, o valor atual do depósito é R$100, que eu tinha depositado aqui na linha 17. Aí eu venho aqui e saco que na linha 28, R$75. Então, o meu saldo atual, né? O meu saldo atual da minha conta bancária passa a ser agora R$25, né? Porque se eu tinha 100, saquei 75, vou ficar com o total de R$25. Perfeito? Então, era isso que eu queria mostrar aí para vocês, né? Como fazer, como criar esse exemplo aí a partir do zero, né? Então, foi um exemplo bem simples, né, pessoal? Inclusive, peço para que vocês façam, né, esse exemplo aí, seguindo a videoaula, né? Até mesmo para poder entender melhor aí como que funciona, né, a criação de um projeto, das classes, né, e até mesmo aí dos métodos, perfeito? Bom, espero que vocês gostem e entendam o conteúdo dessa videoaula, né? E qualquer dúvida, por favor, me procurem, né? A mim ou os tutores, tá joia? Que nós estamos à disposição aí para poder ajudá-los aí no que vocês precisarem. Vou indo lá, um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.